Depois de ser judiado por toda a sua infância, ele aprendeu as artes marciais do Inquisitor e agora finalmente conquistou a sua liberdade, e assim começará a história da maior lenda que já empunhou uma espada. E não esquece que se quiserem mais vídeos dessa obra, a meta é 3.000 likes. E assim, depois de fugir da cidade, nosso menino Escarlate foi parar no meio de uma floresta morrendo de fome. E mesmo ele sabendo que é perigoso comer coisas aleatórias na montanha, ele viu um cogumelo que parecia muito saboroso. E aí foi 2 mordidas e quando deu de noite o estômago dele já estava doendo, sua visão torta e a cabeça girando. E desse jeito ele acabou desmaiando no meio da montanha. E no outro dia tava passando 2 caras ali do lado que viu ele quase morto no chão, mas pelo menos estava respirando ainda. Então o cabeludo fala que eles vão levá-lo, já que essa é a primeira vez que encontram alguém pior do que eles. E segundo o outro, eles já têm 6 membros, mas eles não vão falir se adicionar mais um ali na conta. E depois de um tempo ele estava sonhando com a fada, até que aquele mesmo cabeludo acorda ele e pergunta por que ele estava desmaiado no meio da montanha. E o menino Escarlate agradece e aproveita para perguntar que lugar é esse. E esse na verdade é o esconderijo do Monte Ufeng, e eles são todos bandidos. E esse careca é o segundo irmão mais velho, o cabeludo de lá é o terceiro, Ma Hyung, o bigode fininho é o quarto e o cabeludo da faixa é o patriarca Pung Yeon. E segundo ele, eles salvaram a vida dele e o Geok deve compensar isso a partir de agora, ou seja, ele precisa aprender a trabalhar seriamente para ajudar eles. Então o bigode fininho fala que ele tá sendo duro demais com uma criança e vem oferecendo uma batata para ele comer. E vendo aquela cena, ele até rejeita falando que não tá com fome, mas o estômago tá roncando sem parar. Só que eles falam que não vão pedir dinheiro dele, enquanto o outro tá pensando que ele fala como se fosse uma criança, mesmo que ele já parece ter uns 15 anos. E o segundo irmão chega falando que eles podem dar para ele as tarefas secundárias, já que parece ser uma boa criança. Então o mais velho pega ele pela roupa porque vai mostrar como as coisas funcionam. E lá fora ele tava todo tremendo pedindo para não apanhar, já que por causa da Minju ele tá com trauma disso. Mas o outro fala que não tem nada a ver porque eles vão coletar vegetais. E o menino Escarlate fala que ele não serve para ser um bandido da montanha, já que ele não é forte. Só que o primeiro irmão fala que nesse mundo existem 2 tipos de pessoas: aqueles que pegam as coisas dos outros e aqueles que perdem as coisas. E por isso, de que lado ele quer estar? Mas ele ainda não entendeu, então ele pergunta se ele realmente quer continuar vivendo passando fome e sendo chamado de vagabundo. E o menino Escarlate não quer isso, ele não quer perder para ninguém. E por isso, se ele pudesse escolher, ele quer ser a pessoa que toma as coisas dos outros. E assim a mentalidade foi definida e o chefe manda ele olhar para trás. E ali do primeiro pico até o 5º são o território deles. Eles governam o Monte Ufeng e ninguém pode ignorá-los aqui. E se ele se tornar parte da família deles, ele também será um governante dessas terras. E desse jeito ele foi proclamado como o 7º irmão da família, e agora tem uma outra coisa importante que ele precisa aprender. E por isso o primeiro irmão já vai gritando que eles são os melhores. E era pro Geok gritar também. E nesse momento nosso menino Escarlate se sentiu animado pela primeira vez desde o seu nascimento. Agora nada mais importava, todo aquele passado sombrio, como dizem, virou passado, já que o seu novo anseio pela vida despertou o seu Ki pelos 9 céus. E assim ele gritou com toda a força que ele tinha que eles são sim os melhores. Um grito que liberou toda a sua dor que ele guardava dentro de si, porque agora esse é um marco para o novo começo do menino Escarlate. E por isso, de agora em diante, ele vai aprender os trabalhos caseiros com o 6º irmão para depois aprender artes marciais. E dessa forma, a vida do Geok nas montanhas começou. Ele aprendeu a como sobreviver e foi capaz de se adaptar a essa nova vida. Era uma vida diária perfeita. Claro que nem todos os dias eram tranquilos, já que os bandidos do Monte Ufeng vieram de famílias comuns e não tinham um nível de artes marciais elevado. No entanto, mesmo voltando feridos, eles aproveitam o máximo das pequenas coisas do dia a dia. E assim o Geok, que viveu uma vida torturante depois de se tornar um bandido, sentiu a felicidade pela primeira vez. Então em um dia, o primeiro irmão e os outros estavam se ajoelhando para esses 2 caras, que fazem parte da Guilda dos Bandidos, que foi a guilda criada há muito tempo para impor medo, mas o que aconteceu foi o contrário.
lendário. Até que um dia um homem monstruoso apareceu nessa guilda. Os especialistas das 7 seitas e 2 escolas se juntaram para derrotá-lo, mas ninguém voltou para contar a história. E assim a sua fama cresceu por todo o mundo, sendo conhecido como o Lorde Demônio que devasta os céus. E como resultado, vários especialistas do mundo marcial vieram com a esperança de se juntar à Guilda dos Bandidos. E após aceitar pessoas renomadas, a Guilda dos Bandidos se tornou uma das mais poderosas de todo o mundo Murim. E era por isso que todo mundo estava se ajoelhando. Eles queriam fazer parte da Guilda dos Bandidos. Mas os caras falam que um bando de vagabundos como eles não tem qualificação suficiente para carregar a bandeira da guilda. E o chefe falou que vai arrumar mais 3 membros. Só que na verdade precisa de 4, porque isso aqui é só um pirralho, já que o mínimo para fazer parte seria até 10 pessoas. Mas o Calvão, amigo dele, chama para conversar um pouquinho, porque na verdade eles vão precisar aceitar esses caras, já que daqui meio mês o chefe deles estará conferindo o esconderijo. E se eles não baterem a meta, estão ferrados. E assim eles vão conseguir atingir a sua meta e não vão se preocupar com os fracotes. Então eles voltaram falando que aceitam eles na Guilda dos Bandidos e que é para eles terem pelo menos 10 membros antes do inverno. E desse jeito os bandidos da Montanha Feng celebraram, porque os grupos mercantes pagam pedágio para os bandidos. Mas o que eles não sabiam é que aqui por perto eles são fortes, então eles só esperam que todos desapareçam antes que se passem 2 meses. E assim, outro dia o menino Escarlate estava varrendo a porta enquanto seus irmãos saíram para trabalhar. E agora, diferente de antes, ele também estava querendo ir com eles. E desse jeito se passou 1 mês, 2 meses, até que 3 meses depois, ele já estava tão acostumado com as tarefas que acabava rápido e ficava sem nada para fazer. Então ele decidiu que agora vai relembrar o que aprendeu no armazém, para que um dia ele possa ir junto com seus irmãos pelas montanhas. E assim, no outro dia, o chefe falou que essas pessoas se voluntariaram para fazer parte do Monte Yufeng. Então primeiro já se apresenta. Ele é o Le Shu, que fugiu depois de bater no filho do magistrado da região. Esse é o Shun, que quer diminuir o fardo da sua família. E essa é a Han Chae, tem 19 anos e foi vendida por seu pai a um bordel. Então ela fugiu de lá e decidiu viver nas montanhas. E enquanto isso, o segundo irmão tá falando pro Geok que agora ele não vai precisar fazer as tarefas domésticas. E por isso ele vai poder se juntar às viagens pela montanha. E o Bigode Fininho falou que sabia que ele estava praticando escondido porque queria ir junto com eles na viagem. E assim a classificação da família foi decidida na ordem que você se tornou membro. Mas o Fortão pergunta se ele tiver talento ele poderia subir no rank. Só que segundo o chefe, eles são da Guilda dos Bandidos. Então o mais forte fica na frente se derrotar o que está acima. E ele fica feliz em saber porque teve 3 anos de experiência no exército militar. E no final ele escolheu o 7º, que parecia ser meio cabeça oca, e por isso ele quer estar acima dele. Então o nosso menino Escarlate fala que vai lutar com ele pela sua posição. E assim a luta vai começar, o Fortão versus o Geok Ha. E os outros irmãos estavam orgulhosos dele por não estar com medo. E aí a luta começou, o Fortão veio com um soco, mas o Geok desviou e como ele não tinha nenhuma arma, acabou ficando no ar e só tomou um soco no meio da fossa. E agora os irmãos estavam pensando em parar porque ele não sabia nada sobre lutas. Mas aí ele puto que estava levando um sacode e levanta e dando um soco na cara do Fortão, que só foi e deu uma enterrada nele no chão. Só que quando ele parecia ter vencido, o Geok levanta falando que nunca irá entregar a sua posição. E o Fortão está se perguntando como ele conseguiu se levantar depois dessa surra. E assim ele foi pra cima de novo. Mas o Geok teve a ideia de pensar que o seu punho é como uma lâmina. Então agora foi só um socão no meio do estômago que fez o Fortão cair no chão inconsciente. E desse jeito o menino Escarlate ganhou a disputa, enquanto ninguém entendia como ele fez isso. Mas de qualquer forma, o vencedor dessa batalha foi decidido. E no outro dia, o primeiro irmão mandou dar para ele uma espada, porque ele ficou impressionado com a sua luta e ele também se juntará às viagens a partir de amanhã. E aí nosso menino ficou animado, porque agora o segundo irmão vai ensinar para ele a técnica do exorcismo da espada. Então ele explicou como é que funcionava e os dois foram praticando. Enquanto o outro fala pro primeiro irmão que o careca gostou mesmo do irmão mais novo, porque ele não quis ensinar aquela técnica nem para eles. E assim no dia seguinte, tinha um grupo mercantil passando pelas montanhas. Só que nessa hora os bandidos da Montanha Feng apareceram para cobrar o pedágio. E o cara ali ficou surpreso, porque ele se diz ser da Guilda dos Bandidos e tem menos de 10 membros.
E aí o chefe mandou todo mundo encher aqueles caras de flecha porque zombaram do Monte Ufeng. E aquele cara de azul foi e cortou todas as flechas com uma espada. Então eles perceberam que estão fodidos, porque existe alguém com artes marciais fortes no grupo do mercador. E assim todos os guardas se prepararam para cair no pau, enquanto o primeiro irmão fala que vai atrair a atenção deles e era para todo mundo fugir. Só que nessa hora o Geok vai na frente falando que no Monte Ufeng ninguém pode se atrever a rir deles. Aí todo mundo ficou de cara, tanto o guarda como seus irmãos. E aí o cara de azul fala que ele é só uma criança e caso ele repense em seus erros, ele pode deixá-lo viver. Mas o menino Escarlate tá sem paciência hoje, falando que ele fala demais pra quem vai ser espancado até a morte. Enquanto o segundo irmão pergunta se foi o outro que ensinou isso pra ele. Mas o de azul partiu pra cima e o Geok cortou a espada dele com um só ataque. E tava preparando pra quebrar ele na porrada de novo. Enquanto o de azul ficou de cara, porque essa criança é muito forte. E quando ele percebe que quase teve a cabeça arrancada naquele ataque, o de azul se curva se desculpando e pedindo para ele poupar a sua vida. E assim eles conseguiram uma taxa generosa daquele grupo, enquanto o nosso monstro estava desabrochando para o mundo. Aí quando eles estavam voltando, o primeiro irmão pergunta como ele fez aquilo. E na verdade ele usou a técnica do exorcismo da espada que o segundo irmão ensinou. E sem entender ele pede pro Geok mostrar essa técnica pra eles. Então foi lá, a galera reuniu e foi só cortadão de espada. E quando deu o último, cortou uma árvore toda. Enquanto a galera tava tudo surpresa pedindo pra ele ensinar essa técnica. E até a Han Chae veio falando que isso era muito legal e ela também queria aprender. E o primeiro e segundo irmão estavam pensando que ele é alguém incrível. Então em outro dia na Montanha dos Cinco Picos, lá estava Geok versus outro grupo mercantil. O cara veio pra cima, ele desviou, cortou a espada do velho e já deixou a espada no cangote dele. E assim Geok foi nas patrulhas do outono ao inverno, mas nenhum dos guerreiros da escola mercantil foram capazes de parar seus ataques. E teve até um cartaz sendo conhecido como o bandido que é bom com espadas. E agora, por causa desses rumores, inúmeras pessoas vieram se juntar ao Monte Ufeng. E assim, 3 meses depois, a Montanha dos Cinco Picos se tornou uma fortaleza rapidamente. Eles começaram a ganhar nome dentro da província, mas com a fortaleza se tornando maior, outros perigos iriam surgir. E assim esses dois tinham um plano de derrubar o sétimo irmão e tirar o chefe do poder, já que o resto não aguentaria nenhum soco. Além de que o chefe e o vice-chefe não seriam nada para esse velho. E esse é o número 26, a espada do norte Gumiu Xinyang. E ele estava se perguntando como um bando de fracotes como eles ficaram conhecidos pela Floresta Verde. E essa Floresta Verde é o sonho de todos os bandidos da montanha, já que como os mendigos possuem a seita dos mendigos, os bandidos possuem a Floresta Verde. E o comandante dessa floresta é o Lorde Demônio que devassa os céus, conhecido por ser monstruoso de forte. Mas a pergunta que fica, como fracotes como eles estariam sendo reconhecidos pela Floresta Verde? Ou poderia ser os rumores sobre o Geok aí ser poderoso? Só que ele acha que não, mesmo que ainda não tenha visto ele em ação, porque não está tendo patrulhas devido ao tempo. Então chegaram outros caras para se juntar nesse plano de tomarem a fortaleza deles, achando que são só fracotes. Então em outro lugar, a Han Chae estava falando pro Geok que aqueles 5 que entraram por último estão pedindo por uma luta de ranks. E ela ainda fala que eles estavam zombando do chefe. E aí o Geok já saiu putaço quebrando a porta da casa porque vai ensinar a eles uma lição. Mas o quarto irmão tava ali perguntando o que ele ia fazer. E quando ele falou o que ia fazer, o irmão disse que era com isso que o chefe estava preocupado, já que não era para ele matar os novatos ainda. E assim no outro dia a batalha pelos ranks vão começar. E os que querem desafiar venham para frente. E lá vem a turma do velho Yang com 5 pessoas. Então o chefe fala que eles podem escolher contra quem querem lutar para pegar seus ranks. Contudo, do número 7 para cima, eles devem lutar com cada um deles seguindo a sequência. Ou seja, primeiro precisam passar pelo monstro para conseguir lutar com os outros. E o velho já fala que está buscando o primeiro lugar, porque todos eles 5 são mestres marciais notórios.
Então a batalha vai começar. O Geok vem andando perguntando qual dos arrombados vai apanhar primeiro. E vendo aquela pressão, os anciões passaram pro cara de trás lutar primeiro, já que é normal que os mais baixos no rank vão, né? Enquanto o cara ia falar que sentiu uma dor de barriga, mas o outro só empurra, enquanto o Geok pergunta se ele era o primeiro. E só de ver essa sensação ele já tava cagando de medo. E por isso ele fala como não são inimigos, ele vai lutar com as mãos limpas. Pelo menos assim não morre, né? E aí ele veio pra cima e foi só uma no meio da boca, enquanto o Geok manda o próximo vir. E agora veio o careca que pediu pra ir com as mãos limpas também. E esse foi só uma no meio do estômago. Só que o outro, ousado, queria enfrentar com armas. E o Geok só deu um passadão nele pedindo o próximo, porque agora só sobraram os dois anciões pra levar uma surra de nosso monstro. E eles estavam cagando de medo, falando que precisavam de tempo para pensar. Mas o Geok deu uma encarada e o primeiro deles foi pra frente com um leque, falando que não ia usar espadas contra alguém da mesma fortaleza. Aí ele, achando que o Geok caiu nessa, foi indo pra cima, já que o leque é a arma dele. Mas de nada disso adiantou, ele só defendeu com os braços, o velho veio de novo e ele defendeu de novo. Até que o Geok percebeu que esses não eram leques comuns. E o velho, achando que já tinha ganhado a luta, só veio tomando um soco no meio da fuça e voou pra longe. E assim o próximo vai usar espadas, né? Então ele já pegou e saiu indo pra cima dele, enquanto o velho desesperado fala que não tem intenções mais de lutar. Mas o Geok só encara, falando que se ele ousar se meter com seus irmãos, ele vai ser o próximo a morrer. E assim o velho se desculpou na frente de todos e a galera foi tudo indo embora com o Geok. Agora na Vila Reija, onde fica a União dos Mercadores, tinha um maluco correndo falando pro mestre que eles têm problemas porque os rumores eram verdades. Os velhos foram vistos na Fortaleza dos Cinco Picos, além de inúmeros mercadores que já foram afetados por eles no outono. Então o Muriang pergunta quem dos velhos se tornou o chefe. Mas quanto a isso, o chefe continuou mesmo, já que com base nos rumores, os dois perderam nas lutas de rank e 30 pessoas já se juntaram na Fortaleza. E mesmo assim o chefe aqui estava pensando que era impossível. E por isso Muriang levanta falando que não vão permitir que bandidos da montanha causem esse caos. E ele vai usar essa oportunidade para se livrar dos bandidos e dos velhos, já que ele tem um exército da União dos Mercadores. E assim na Fortaleza dos Cinco Picos, Geok estava limpando a sua espada, até que um carinha passou ali falando que ele lembrou dele quando ouviu falar que mestres marciais usam até uma folha para cortar pessoas. Só que nessa hora, flechas de fogo começaram a atingir as muralhas, porque o exército da União estava atacando. E o Geok estava putaço porque estavam quebrando as muralhas que eles construíram. E se não bastasse o fogo, eles ainda puxaram elas quebrando em pedaços. Só que ao passar pela primeira muralha, eles se ferraram porque tinha outra muralha. E por isso agora ele mesmo vai quebrar essa muralha. E o Geok lá atrás perguntando se o líder dos inimigos está na frente deles. E quando ele dá a primeira machadinha, o Geok já aparece quebrando a muralha na cara dele. E parte pra cima porque agora o pau vai quebrar. Então se quiserem uma próxima parte do nosso Menino Escarlate, não esqueça da nossa meta de 3.000 likes e também se inscreva por aqui. Mas é isso, o vídeo de hoje da grande lenda espadachim vai ficando por aqui.